Bom dia, aluno do Cursinho Desafio. Agora mais uma aula. Agora a diferença de realismo e naturalismo, tá bem? E vamos lá, eu quero que essa aula seja mais curta também. Vamos lá. Bem, essa é uma definição dessa vertente realista que surgiu na segunda metade do século XIX. A obra literária passou a ser considerada utensílio, arma de combate, de reforma e de ação social. Enfim, pregavam a arte compromissada. Ou seja, não era mais uma obra romântica que não ligava para o presente e ficava ressaltando e glorificando o passado como se ele fosse perfeito. Não existe mais essa idealização. O que existe é uma arte compromissada com o presente e com os problemas sociais, tá bem? Mas e aí? Se essa era a vertente realista, o que era o naturalismo? Bem, eu chamei esse slide de o espectro realista porque, assim, existiu o realismo, que foi uma resposta ao romantismo. Só que alguns autores dentro dessa vertente tinham outras características que eram realistas, mas que eram exacerbadas. Daí criou-se o naturalismo, que a gente entende que é uma vertente mais extrema. E ele tem algumas características em comum e outras diferentes do próprio realismo, né? Na verdade, eles são parecidos, só que eles têm enfoques diferentes dentro da mesma ideia, sabe? E existem algumas obras que fica um pouco difícil de dizer o que é. Assim, a maior parte dos autores, eles não foram exclusivamente realistas ou exclusivamente naturalistas, mas eles foram predominantemente. Por exemplo, Machado de Assis ele foi predominantemente, na verdade, quase exclusivamente realista. Agora, a Luiz de Azevedo, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele foi predominantemente naturalista, porque apesar de escreverem sobre temas contemporâneos, apesar de terem uma literatura engajada, eles estavam preocupados com coisas diferentes dentro dos temas contemporâneos, e a gente vai ver isso. Mas bem, então o que é comum aos dois? E depois o que é diferente dentro dos dois? Vamos lá. Comum aos dois: a denúncia social. Tanto o realismo quanto o naturalismo, tanto os autores realistas quanto os autores naturalistas entendiam que a literatura é uma arma de combate, que a arte é uma maneira de engajar pessoas em ações sociais. Então, como falei na última aula, esses autores eram predominantemente republicanos. Então, era evidente que dentro dessa literatura o monarquismo fosse visto de uma maneira crítica. É importante a crítica ao monarquismo. É importante, às vezes, a crítica ao próprio capitalismo, já que alguns autores eram, na verdade, socialistas. O objetivismo. Diferente do romantismo, que era subjetivo, o realismo e o naturalismo eles procuravam a verdade através da análise e observação. A gente tem que lembrar que eles foram muito influenciados por Claude Bernard, que é o pai da medicina baseada em evidência, e eles usavam isso como forma de tentar provar verdades, sabe? Então eles procuravam a verdade por uma análise, só que essa análise era diferente do realismo e do naturalismo e a gente vai ver no próximo slide. Outra característica comum: os dois se pautavam em temas contemporâneos. Então não valia mais a pena procurar um passado glorioso ou um campo lindo, como era nas escolas anteriores. Eles falavam da cidade, eles falavam dos problemas que existiam na cidade, apesar de falar de populações diferentes dentro da própria cidade. O descritivismo, que era um detalhismo físico, mas não só, também muito psicológico. Eu não sei se todo mundo já leu Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas eu adoro uma descrição que ele usa nela, que ele fala que os olhos de Capitu eram olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Bem, ele não descreveu os olhos, né? Eu não sei se os olhos eram castanhos, azuis, verdes, cor de mel, se eles eram degradê, se eles eram negros, eu não sei. Mas eu sei a sensação psicológica que os olhos daquela mulher traziam, que é de cigana, oblíqua e dissimulada. Então, essa é uma descrição psicológica, que é muito mais importante no realismo,
mas também existe em certo grau no naturalismo. O anticlericalismo, porque assim, era a opinião comum à época entre os autores que existe uma grande hipocrisia dentro da Igreja Católica especificamente, e criticavam o conservadorismo ideológico que sustentou por muito tempo a monarquia absolutista. Então eles viam que era necessário romper com essa ideologia católica para conseguir caminhar na direção da república. Não era possível defender, naquele momento, defender a igreja e a república ao mesmo tempo. É isso que eles entendiam, já que a igreja defendia a monarquia. A contenção emocional. Por quê? Porque aqui entra um tanto do cientificismo, do positivismo e também do Claude Bernard. Porque eles tomavam posições de cientista, eles não eram mais uma parte integrante da história, tanto que geralmente o narrador não fazia parte da história, são raros os exemplos, Machado de Assis é uma exceção gloriosa, mas a ideia é que eles viam de fora o que estava acontecendo para ter teoricamente, uma visão imparcial, entendeu? Porque assim, quando Machado de Assis faz o Bentinho no Dom Casmurro, ele tem uma visão completamente parcial, porque Bentinho é personagem, é ator de tudo que está acontecendo. Então ele tem uma visão que é questionável. E isso entra até num conceito muito importante em Machado de Assis, que é a questionabilidade da veracidade, ou seja, o quanto é duvidoso, o quanto é verdade o que os autores, o que os narradores de Machado de Assis contam dentro da história. A gente vai falar mais na próxima aula. Um herói ausente, porque aqui a gente canta, né? A gente valoriza um personagem esférico. O que é isso? É um personagem profundo, que tem características próprias e que não necessariamente vai fazer algo. Então não é um personagem que é mau o tempo todo, não é um personagem que é bom o tempo todo. É um personagem que ele pode ser hipócrita, mas ele pode ter boas ações. É um personagem que pode ser muito inteligente, mas pode usar isso para o lado da corrupção. Então não é um personagem maravilhoso, não existe um herói. Assim como não existe também um vilão, principalmente nos personagens principais, entendeu? Eles são geralmente mais complexos do que isso. Isso torna o personagem mais parecido com um ser humano, porque a gente não é linear. A gente tem um momento que a gente erra e tem um momento que a gente acerta. O predomínio da sensação, aqui é mais uma distinção entre o empirismo e o racionalismo também. Eles achavam que a análise podia ser feita a partir do que você via, sentia, e não de uma suposição que existia apenas dentro da sua cabeça. Você tinha que comprovar isso na prática. Mas também existiam, além desses personagens esféricos, personagens planos, tipos, que são criaturas em seu habitat. Isso é muito mais forte no naturalismo também, e também é muito mais forte nos personagens não principais, nos coadjuvantes, porque esses personagens representavam tipos sociais, aqui influenciados pelo determinismo. Então, uma pessoa, sei lá, um juiz, ele era de determinada forma porque ele era um juiz, porque ele tinha aquela formação que é o passado dele, ele estava naquele momento histórico, ele tem aquela carga genética e aquilo fecha ele em uma possibilidade de ser de tal forma. Faz parte do argumento de que a gente é definido pelo nosso meio, a nossa carga genética, né, e o momento histórico que a gente está. A preocupação formal, que é principalmente Machado de Assis e essa de Queiroz, eles tinham uma obsessão pela gramática. Os textos deles são perfeitos em gramática, e isso não se observa em todas as escolas. E o determinismo propriamente dito, cuspido, escarrado, que é tentar mostrar que um personagem é definido pelo meio, momento e carga genética, tá bem? Agora, o que tem de diferente entre realismo e naturalismo? Bem, o realismo começou na França em 57 e muito próximo nasceu o naturalismo em 67, como a gente já viu na aula anterior. O realismo ele tem um enfoque psicológico. O que é isso? Eles contarem uma história e o importante daquela história é o que tem dentro da cabeça dos personagens. É analisar
quais são as características de personalidade do bichinho lá. Porque você precisa analisar isso para chegar numa conclusão. Então, e por outro lado, o naturalismo ele tinha um enfoque cientificista. Então não era importante você analisar, estudar os motivos de um personagem ter feito tal ação, mas sim era observar o que estava acontecendo e com isso ter uma tese. Então eu falo, então uma tese do Aloysio de Azevedo, né, que as pessoas que moram no cortiço vão se tornando cada vez mais próximas das outras que também moram no cortiço. Então ele fez um personagem, que é Jerônimo, que dentro do cortiço chegou e era completamente diferente dos outros, mas com o tempo ele foi ficando parecido com todos os outros personagens que estavam dentro do livro. Então ele tem uma tese, ele tem um argumento e ele defende isso com a própria história. Agora, o realismo ele tem, dentro desse aspecto psicológico, uma forte crítica ao comportamento pequeno burguês, porque ele descreve, né, ações de grande ambição, orgulho, vaidade, com as justificativas mais imbecis da face da Terra, que entram tanto na ironia que é muito comum entre os autores realistas também. Por outro lado, o naturalismo ele se baseia principalmente no determinismo e faz uma análise não do comportamento pequeno burguês e das pessoas mais ricas, mas sim das classes mais pobres. Há um rompimento da narrativa linear, então o realismo é cheio de explicações, de parar a história e começar a contar o que está acontecendo, e não contar em ordem cronológica, conta na ordem que o autor quer, foda-se, sabe? Ele não está nem aí com o tempo e nada, ele só quer contar várias coisas sobre uma pessoa e analisar, explicar tudo que ele consegue a partir daquilo. E o naturalismo, por outro lado, ele é uma narrativa perfeitamente fechada. Ele é cronológico, ele tem uma tese, ele tem um meio de argumentação e ele tem uma conclusão, ele tem um fim, sabe? Então, chegou uma pessoa diferente no cortiço. Com o tempo, essa pessoa foi se tornando diferente. E no fim, ela se tornou igual às outras pessoas que já moravam lá. Portanto, o cortiço muda as pessoas. Portanto, o meio é importante para determinar como é uma pessoa. Esse é o argumento. Então, o naturalismo ele se constrói dessa maneira mais cientificista, enquanto o realismo não tem esse rigor, tá bem? Eu vou encerrar essa aula aqui, eu não quero que ela fique longa. E um abraço, gente. Eu vou colocar mais aulas depois dessa. Abraço!